Então, muito obrigada a todos por estarem connosco. Como sabem, a Federação Portuguesa pela Vida tem esta preocupação de, de esclarecer, de informar, de criar cultura de vida. E os temas da bioética são os temas da vida no nosso tempo. E hoje pedimos à professora Ana Sofia Carvalho, que é professora universitária, membro de várias comissões de ética em unidades hospitalares, com trabalhos diversos de investigação e, enfim, e publicados, e eu diria, uma pessoa muito bem formada, pedimos que nos falasse deste tema, da maternidade de substituição. Viram no cartaz a frase barrigas de aluguer, porque é assim que se torna apelativo para a população em geral, mas o nome, digamos, mais técnico ou mais jurídico é a maternidade de substituição. E o que é que nos traz aqui este tema? A maternidade, a PMA tem ido várias, a procriação medicamente assistida, a legislação que desde 2006 que foi feita, tem ido várias vezes ao Tribunal Constitucional, tem, tem a nível internacional um debate permanente com uma última decisão nas Nações Unidas de que iremos pedir à professora Ana Sofia que nos fale desta decisão, com várias decisões do Tribunal da União Europeia, nos nossos jornais frequentemente surgem artigos, em geral, muito no sentido de que é preciso abrir estas técnicas, porque este é que é o futuro e, portanto, a ilusão de que a técnica tudo vai fazer e que é a fonte de felicidade do homem é uma constante de quase todos os trabalhos que se vêem publicados em Portugal na comunicação social. E por isso eu se calhar começava por pedir à professora Ana Sofia que nos fizesse uma pequena abordagem do que é a maternidade de substituição e quais são as questões éticas que esta prática levanta, enfim, para quem está envolvido nelas. E, portanto, passava-lhe a palavra e agradecia desde já também ter aceito estar connosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a honra do convite. É um gosto aqui estar e é um gosto falar de um tema tão apaixonante e tão desafiador pela complexidade que ele exige. Este é o verdadeiro tema e acreditem, eu fiz vários exercícios de vou tentar sair da minha posição e tentar perceber a posição dos outros. Mas eu acho que não há exemplo mais bem conseguido como um tema que não é eticamente aceitável, porque nós nunca vamos conseguir proteger todas as partes envolvidas, se torna juridicamente impossível. E eu, francamente, acho que isto é um tema juridicamente impossível. Acho que nunca é possível nós protegermos o casal beneficiário, a gestante de substituição e, o mais importante, a criança que vai nascer. O que a doutora Isilda estava a falar anteriormente dos princípios de Verona, são exatamente nesse sentido de como é que se protege uma criança que nasce, no fundo, deste jogo de situações em que, de alguma forma, alguém vai sair vulnerabilizado. Mas eu vou começar, talvez pela hora, resolvi começar por uma história. E então a história chama-se A Fábula de um Portugal Moderno. Era uma vez, na ponta de um oceano azul turquesa, um pequeno país chamado Portugal. Era tão minúsculo que se podia atravessar de carro em menos de 8 horas. O povo era caloroso, mas sentia-se um pouco esquecido nas suas prioridades: casas, escolas, saúde.
Até que um grupo de deputados percebeu que tinha de responder a esta situação. Desejava ardentemente ser moderno, ser falado, ser o farol do progresso. O sonho da modernidade era singularmente inspirado por uma única figura, o famoso atleta global. Cristiano Ronaldo, que, segundo as crónicas e a imprensa, havia tido filhos através de gestação de substituição. Para Portugal, este era o ípotome da vanguarda social. A elite política, ansiosa por dar ao país um lugar de destaque nas manchetes internacionais, decidiu que a grande prioridade nacional não era a pobreza persistente, os problemas na educação e na saúde ou a falta de casas. A prioridade era a estação de substituição. O Parlamento transformou-se num frenesi. Abandonou todas as outras matérias. O lema não oficial era: se Ronaldo pode ter um, todos em Portugal devem poder também. Rascunhos e contra-rascunhos inundaram as secretárias. Mais de uma dezena de propostas de lei. O Conselho Nacional de Ética foi inundado e quase trabalhou durante uma altura a tempo inteiro, debatendo o significado da parentalidade no século XXI. Os dossiês de centenas de crianças à espera de um lar ficaram a acumular pó numa sala lateral, considerados demasiado tradicionais para o projeto da modernidade. O objetivo era claro: garantir um contrato de gestação de substituição, dando aos pais, beneficiários, aqueles que querem ter o bebê, a certeza de que a criança seria deles, desde o momento da concepção, independente de quem a carregava no ventre. Queriam dar a todos os casais o direito a ter uma criança, usando o seu próprio material genético como se fosse um serviço de luxo, tal como as centenas de carros desportivos na garagem do seu ídolo. Após meses de debates fervorosos, a lei foi finalmente aprovada e enviada para o Tribunal Constitucional, somente como uma formalidade. O governo de Portugal estava pronto para celebrar o seu novo estatuto de país verdadeiramente progressista. Mas o Tribunal Constitucional, composto por juízes mais ligados à terra do que às luzes da ribalta, tinham outra visão. A sua decisão foi um choque. Um contrato sobre uma vida humana antes do nascimento e sobre o corpo de uma mulher não pode ser irrevogável, declarou o acórdão principal. O direito ao arrependimento da gestante de substituição, a sua ligação emocional com a criança que carrega e o seu direito ao dispor do seu próprio corpo são valores superiores à simples vontade contratual ou ao desejo dos pais de intenção. O tribunal ditou o direito da gestante a revogar o contrato após o nascimento num prazo razoável. Era inalienável. O Parlamento entrou em pânico. A modernidade, tal como a tinham concebido, desmoronou-se. No entanto, em vez de refletir ou mudar de rumo, decidiram redobrar a aposta na vanguarda. Rapidamente aprovaram uma nova lei. Uma lei apressada, confusa e que, na prática, tornava o processo quase impraticável. Os direitos da gestante substituição foram agora colocados acima dos direitos dos pais beneficiários. Mesmo que o óvulo ou o esperma fossem de um deles, se a gestante se arrependesse, até ao momento do registro, a criança era dela. Os laços genéticos tornaram-se secundários à gestação e o objetivo inicial da lei, afinal, caiu por terra. No entanto, a prioridade deste país é sermos os mais modernos. E se para isso tivermos de criar o caos, ignorar o direito de todos os outros, que assim seja. Assim, Portugal, o pequeno país esquecido, conseguiu a sua manchete, mas não pelo progresso que esperava. A sua lei de estação de substituição, considerada de extrema urgência e prioridade nacional, era agora uma das mais ineficazes do mundo. O país continuava pobre, triste e pequeno, mas tinha a sua lei moderna. As crianças da adoção continuavam nas instituições e os casais que sonhavam com o filho através da nova lei olhavam para os regulamentos confusos e sentiam que, afinal, a verdadeira modernidade não era para eles. E esta é a história de um Portugal moderno. Não sei se a Isilda quer já interromper ou se passa um bocadinho para a dimensão mais académica de toda esta circunstância.
avance com. Quer dizer, eu acho que desta história tão bonita e tão bem feita, nós ficamos já com o panorama daquilo que foi a orientação política, não é? E possivelmente agora algumas questões éticas, mas porque é que esta prática, afinal, tem juízes que dizem, com os pés na terra, como disse, hum, dizem, não, é preciso pôr aqui um travão, é preciso acautelar esta mãe que durante 9 meses teve uma criança no seu seio, esta criança, uh, e, e até que ponto estas pessoas que algumas delas, bastantes delas são inférteis, não estão aqui a ser usadas pela própria lei. Exatamente, eu acho que há aqui uma gralha. Eu vou então passar para a parte mais formal, espero conseguir não ser uh, tentar pôr em. Deixa-me só tentar pôr aqui e ter apresentação. E, bem, obviamente que a questão central em todas estas questões, e infelizmente a mais secundarizada em todas as propostas de lei, em toda esta discussão que aconteceu, foi relativamente ao Estatuto do Embrião Humano. E é estranho, é muito estranho, porque realmente, quer dizer, percebe-se e vai-se percebendo por tudo aquilo que são circunstâncias e histórias de países ou de estados, como por exemplo a Califórnia, que faz isto há muito tempo, de uma forma comercial, não é? E onde verdadeiramente as pessoas ganham dinheiro com esta circunstância, portanto, em vez de trabalharem, estão em casa e de repente e, portanto, só podem ser pessoas que já têm um filho, mas de repente ficam grávidas. E no outro dia saiu fez uma reportagem muito interessante sobre o impacto que isso tem nos filhos nascidos, que normalmente nunca são falados, que é obriga-se a que a mãe gestante tenha um filho, mas verdadeiramente este ato da mãe gestante dar ou vender o seu filho a outro tem um impacto enorme, indelével, nos filhos que já estão nascidos. Mas claro que aqui a questão central e obviamente aquilo que preside é exatamente este direito da criança e de que forma é que nós podemos dispor de um embrião e de uma futura criança na circunstância da gestação de substituição. E obviamente que estas posições são sempre extremadas entre o pro-life e o pro-choice. Mas eu queria realmente dar um testemunho de algo que eu acho que é um movimento muito interessante que está acontecendo na Europa. Em Portugal ainda não aconteceu porque as coisas aqui chegam bastante tarde. Que é, eu trabalho imenso com pessoas que fazem investigação em células estaminais, com pessoas que trabalham na área dos organoides e que de alguma forma se habituaram a fazer algum trabalho na área da investigação em embriões. E começo a sentir, dentro daquilo que são as pessoas intelectualmente sérias, uma, uma vontade enorme de chegar a um consenso relativamente ao respeito. Ou seja, aquilo que eu sinto, e isso. Ainda no outro dia estávamos a fazer umas avaliações e havia lá uns projetos com embriões em que eu não estava envolvida. Mas o meu colega, que por acaso é uma pessoa de Portugal e por acaso é uma pessoa tendencialmente de esquerda, no início da reunião eu estava a dizer, mas que chatice, vocês vão discutir esta coisa do embrião, quer dizer, pelo menos o mínimo para o embrião é aquilo que nós exigimos para os animais, porque nos animais, na investigação em animais, nós temos uma coisa que se chama 3 R's, que são os princípios que se tem que cumprir para fazer investigação com animais, que partem do regulamento europeu, que é reduction, ou seja, redução do número, refinamento das técnicas para evitar sofrimentos e danos e etc.,
e, sempre que possível, replacement, ou seja, substituição. Eu tinha dito, é impressionante como é que vivemos numa Europa onde tanta gente acha que o embrião merece respeito e continuamos, quer dizer, sem nenhum tipo de guidelines relativamente à investigação com embriões. E quando vinhamos para Portugal, ele disse-me: Olha, sabes, consegui passar a tua ideia. E, portanto, todas as avaliações que nós fizemos foi exatamente no sentido de eles tinham que justificar os números, etc, etc, e, portanto, consegui ser muito mais restrito neste tipo de investigação. E ele disse-me uma coisa que ainda me toca hoje em dia quando falo nela e que, no fundo, eu acho que é a forma de estar na ética e de fazer ética. Ele disse-me: Olha, eu disse-lhe, mas porquê é que te esforçaste tanto em conseguir isso? Eu sei que tu não pensas a mesma coisa, nem achas que o respeito pelo embrião é o mesmo que eu penso. Ele disse: Não, não é por causa do embrião, é por tua causa e pelas pessoas que pensam diferente de mim. E é isso exatamente que eu sinto na Europa. Eu, na Europa, sinto que as pessoas que, mesmo que pensam de uma forma completamente distinta da nossa, relativamente a esta questão, têm um incómodo moral e tentam de alguma forma fazer tudo para que isto não aconteça. E portanto eu acho que é um movimento interessante e é algo que eu sinto, quer dizer, nos meios, obviamente, das pessoas intelectualmente mais sérias. Relativamente, nós tivemos o acórdão de 2018 e, portanto, como já foi dito, hum, ele basicamente aquilo que foi objeto de inconstitucionalidade foi realmente a lei da estação, ou a parte da lei de 2006 relativa à estação de substituição, mas o Tribunal Constitucional, a pedido de alguns deputados, aproveitou para declarar a inconstitucionalidade também relativa ao anonimato dos dadores. Questão que tinha sido na altura que o Conselho Nacional de Ética, na altura em que o Conselho Nacional de Ética fez o seu parecer, fartou-se de avisar que o anonimato dos dadores era uma coisa que não fazia sentido, que ia contra os direitos das crianças de mais tarde conhecer a identidade daqueles que tinham sido os dadores do seu gâmeta, mas realmente neste Portugal moderno o que interessa é a posição e o conselho do Conselho Nacional de Ética e, portanto, avançaram com esta situação que depois em 2018 foi considerada inconstitucional. E aqui é muito engraçado ver um dado estatístico, isto é um dado já cientificamente provado, que é a maior parte dos casais que recorrem a dadores de gametas não contam aos filhos que eles não são filhos biológicos de um dos membros do casal. Ou seja, a taxa mais alta que nós temos é nos países nórdicos, onde 30% dos casais contam e revelam aos filhos que um deles realmente não é o seu pai biológico. Isto tem levado a movimentos no Canadá e na Austrália, pelo menos, em que se considera eventualmente o dever, e porque existe este número, se sim ou se não, o registro do dador biológico não deve ficar no registro da criança. Ou seja, se a criança, e para o Estado assegurar este direito, se sim ou não este registro deve ficar no registro da criança. Mas relativamente àquilo que nos traz hoje aqui, a questão da gestação de substituição, eu acho que é importante realmente três temas fundamentais. A primeira é a questão da terminologia, e a terminologia tem um peso significativo. Depois a excessiva indeterminação da lei, quer dizer, como eu digo, quer dizer, eu considero que esta lei sofre tantas questões e tantos viés éticos que nunca vai poder ser uma lei naquilo que a lei deve ser, que é uma lei que proteja todas as partes envolvidas, e depois temos aquilo que foi realmente a matéria de fundo do Tribunal Constitucional, que foi realmente abdicar dos direitos fundamentais na entrega da criança. E, portanto, nós basicamente vivemos aqui com três termos diferentes. Pronto, as barrigas de aluguer, obviamente, que é um termo exportado
e é o termo sensacionalista, portanto, é o termo dos mídia. Obviamente que nem há aluguer, nem há barrigas, quer dizer, eventualmente nos casos que são pagos, poderemos falar claramente de um aluguer, de uma taxa de aluguer, como a que o Cristiano Ronaldo pagou altíssima, por certo. E depois a verdadeira indeterminação dos temas põe-se nesta questão da maternidade de substituição e gestação de substituição. Gestação de substituição tem sido realmente o termo que prevaleceu na lei, o termo que nós, por exemplo, usamos nos pareceres do Conselho Nacional de Ética, mas a substituição em si já tem uma carga ética importante. Ou seja, a substituição do termo maternidade por gestação é realmente um downgrading naquilo que é a posição da mulher gestante. Ou seja, ela verdadeiramente, naquela situação, não é uma situação de maternidade, mas sim uma situação em que ela se presta a gerar, quer dizer, como se isto fosse e como se isto fosse indissociável, quer dizer, as pessoas entre nós que já tiveram grávidas sabem perfeitamente que a partir do quarto mês, depende da gravidez, se for uma segunda gravidez num quarto mês, possivelmente, se for uma primeira, possivelmente numa segunda gravidez já antes, há uma comunicação constante entre a mãe e o bebê. Portanto, falar deste termo seco, gestação, como se não existisse mais nada de que realmente um transporte, é realmente já de si um tomar de uma posição. Depois a grande dificuldade aqui é que assim, nós temos neste processo, nós temos três intervenientes importantes. Obviamente que o centro do processo é claramente a criança que vai nascer, mas além desta criança que vai nascer, temos um casal que quer ter um filho e temos alguém que, de alguma forma, em Portugal, de uma forma teoricamente gratuita, aceita gerar esse filho. E, portanto, a grande questão é como é que nós conciliamos estes interesses. E mesmo não falando daquilo que é o interesse maior e o interesse supremo, que é a proteção da criança, a verdade é que mesmo o interesse do casal beneficiário e o interesse da mãe gestante são verdadeiramente difíceis de conciliar. Isto porquê? Porque há três tipos de vínculo neste panorama, há três tipos de vínculo que podemos falar. Há um vínculo intencional, portanto, há alguém, um casal, que quer ter um filho, que tem a intenção de ter um filho. Há um vínculo genético. Porquê? Desculpem lá, esta apresentação está cheia de gralhas. Diz mão em vez de mãe. Porquê? Porque a nossa lei obriga a que um dos gametas, sendo possível, obviamente, seja de um dos membros deste casal beneficiário. Portanto, temos o espermatozoide, se for o gâmeta masculino, ou temos o ovócito, se for o gâmeta masculino. E o outro será através de um banco de esperma ou de um banco de ovócitos, porque nunca pode ser da mãe ou da gestante de substituição. E depois temos outra questão que é o vínculo gestacional. Ou seja, é impossível perceber ou conceber que aquela senhora vai transportar 6 meses um embrião e depois um feto e que não vai criar nenhum tipo de vínculo com este bebê. E a questão é como é que nós Ana Sofia, concebemos deixe-me interromper estes aqui vínculos. para provocar um bocadinho mais. Sim, Uma das razões que se aponta para a legalização e para a remoção destes obstáculos atuais que a lei portuguesa, entretanto, ou que o Tribunal criou, é aquilo que se considera uma maternidade altruísta, uma irmã que serve de barriga de aluguer para outra irmã. Quer dizer, sim. e a minha pergunta é, até que ponto é que essa vinculação que a mãe gestante faz
não se torna depois ainda um peso maior na relação daquelas duas mães, não é? Porque isto é uma das questões que está pensada também, não é? E Portanto, que em geral não se dá essa resposta, em geral é, eu quero ser altruísta, ou alguém quer ser claro, altruísta, como se isto depois não tivesse sim. arrependimentos. A Isilda, há um caso paradigmático que aconteceu na Finlândia relativamente a este assunto. Portanto, exatamente a circunstância que a Isilda descreveu, portanto, não era irmã, mas era cunhada. Portanto, a cunhada oferece para ser gestante de substituição. Portanto, a estação de substituição não era e não é permitida na Finlândia, portanto, eles viajaram para a Suécia para ela ser gestante de substituição, portanto, fizeram as técnicas de procriação medicamente assistida na Suécia. A bebê nasce, tudo muito bem, até aos 2 anos da criança, quando o casal tem um divórcio litigioso. E o casal tem o divórcio litigioso, e na Finlândia, como mãe é quem dá à luz, verdadeiramente a mãe era a irmã do marido. Como o divórcio foi litigioso e complicadíssimo, o Estado retirou qualquer poder parental ou maternal àquela senhora, que tiveram que esperar por uma decisão do Tribunal Europeu para realmente retomar a ligação com a criança novamente. E, portanto, onde é que fica a criança no meio disto tudo? Estas coisas acontecem em todas as famílias. Isto não é um caso de más famílias, estas coisas acontecem em todas as famílias. E, portanto, é tudo imprudente. Quer dizer, é tudo imprudente porque nós sabemos que estas coisas acontecem com enorme facilidade. Como diz, quer dizer, como é que fica o vínculo e como é que fica a criança no meio daquilo tudo, não é? Quer dizer, como é que fica a criança quando vê que as fotografias, ah, dela na barriga são dela na barriga da tia, não da barriga da mãe. E portanto, tudo isto é tão complexo, e por isso é que eu falo de uma impossibilidade jurídica, porque como é que nós protegemos isto tudo? Como é que nós garantimos o superior interesse da criança e o superior interesse destas pessoas, todas estas pessoas que estão envolvidas neste processo tão difícil? Mas repare, hum, estas práticas que, que levantam questões éticas seríssimas, porque uma mulher que durante 9 meses gerou uma criança, para o resto da vida, olha para aquela criança e identificar como sua, quer dizer, pode pôr um tampão, mas ninguém sabe as questões emocionais, psíquicas que ela vai viver dali para a frente por se separar daquela criança, não é? Mas, em simultâneo, quem não quer, quem quer a tal modernidade, quer passar por cima de tudo e quer aquela modernidade, apresenta estes casos não como mais um drama, não como mais uma questão ética, é uma questão ética porque efetivamente mexe com a dignidade da própria pessoa, como sendo a coisa mais altruísta que há e ao serviço da qual a lei tem que estar obrigatoriamente. Quer dizer, aquilo que também relatou em relação ao poder político, um, alguns de nós acompanhámos isso com muita. Sim, como eu bem sei, imagino. Quer dizer, então a primeira vez que isto aparece, a lei de 2006 não permitia a maternidade de substituição, não é? Portanto, é Sim, em 2012 que sim. o PSD, partido a que eu pertenço, apresenta um projeto para a maternidade de substituição, quer dizer, é uma coisa que dá origem à primeira lei, que depois é levada ao Tribunal Constitucional, graças à doutora Assunção Cristas, porque nem sequer o Uhum. Presidente da República a levou, e que é declarada inconstitucional. Mas, de facto,
esta vontade política, esta tal modernidade, hum, dá a volta às questões, quer dizer, É. e isso, na sua reflexão, é uma presença constante, não é? Não, e a questão é, verdadeiramente, quer dizer, a lei não serve o propósito para que nasceu. Porque se a gestante, que pode ser irmã, que pode ser altruísta, porque sim, eu não sei quem é que pode ser altruísta relativamente a uma situação destas, e portanto, obviamente, que todos os países, sei lá, eu lembro, por exemplo, do México, que começou por uma solução também altruísta, passou para uma solução comercial. E no Reino Unido, onde a solução também é altruísta e não pode haver dinheiro, praticamente não há casos. Portanto, basicamente, a lei é feita só para nós abanarmos a bandeira da modernidade, porque não há nada, quer dizer, os casais beneficiários não estão interessados exatamente porque é possível ahm, revogar o consentimento até à data de registro da criança, e o objetivo que realmente venderam às pessoas para esta lei, que era dar uma criança a casais que não a poderiam ter, verdadeiramente não existe, porque a gestante retém o poder de ficar com a criança até ao nascimento e até ao registro desta, e portanto é, um, é uma vivência, deve ser uma vivência tenebrosa para todos, para todos. Já para não falar da pobre Eu, criança que vai nascer, é, não é? E que pode ser entregue a uma gestante que não tem nada de genético com ela, portanto, não tem nenhuma relação genética com ela, e, no fundo, retirada àqueles que eram um casal que queria realmente e que tinha não só uma vinculação genética, mas também uma vinculação intencional. E, portanto, isto é uma impossibilidade. Quer dizer, é, gerir isto tudo é uma exatamente. impossibilidade. É um brincar. Eu tenho dito que a lei atual brinca com os casais inférteis. Sim, sim. Sim, sim. Porque, repare numa coisa, há um casal infértil que pensa em recorrer a uma maternidade de substituição. Durante 9 meses, ou 10, ou 11, o tempo de fazer, além da gestação, há toda a preparação para aquele contrato, vai alimentando aquele sonho de vir a ter uma criança. E depois a lei diz-lhe: olha, a mãe, após o nascimento, pode ficar com a criança. E, portanto, eles que além do sofrimento de não terem filhos, ainda têm mais este sofrimento de ter alimentado aquela ilusão e chega ao fim. E ela, legalmente, diz-lhe: não, É, não, a criança agora fica comigo, claro. apesar do avó ser de ser quer dizer, tem os olhos do pai ou o cabelo da mãe biológica, Sim. mas fica com. Quer dizer, isto é tão É uma aberrante, violência terrível. É algo que não faz sentido. quer dizer, e a lei não vai ser mexida, não é? A noção que eu tenho, e espero que seja a ser mexida, devia ser a proibição completa destas práticas, não é? Tem alguma noção de alguma movimentação que seja feita neste momento? Quer dizer, vemos na comunicação social, não é? Sim. É Que assim, do ponto de vista da regulamentação da lei, eu já tinha confessado à Isilda que possivelmente tive o pior presente envenenado que podia ter, que foi o, o Ministério da Saúde telefonou-me a dizer que gostava que eu tivesse na regulamentação da lei. Só eu disse, olha, desculpem, mas é assim, eu em todo o lado manifestei a minha total oposição a esta lei. Portanto, como é que eu posso estar envolvida numa regulamentação de uma lei que discorda em absoluto? Primeiro, é uma violência moral para mim. E depois é assim, o que é que eu posso fazer? E a justificação deles é, exatamente por ser contra é que nós queremos que esteja. Mas quer dizer, eu não me estou a ver a conseguir me sujeitar, porque lá está, quer dizer, o que é que se pode fazer agora, não é? Quer dizer, a lei agora só falta regulamentar. O que é que a regulamentação pode colocar? Pode colocar algumas dificuldades, pode colocar. O que é que isso, em que é que isso vai ajudar estes casais desesperados?
Ou em que é que isso vai ajudar a criança que vai nascer? Portanto, não sei o que é que se pode fazer neste momento, mas quer dizer, acho que há muito pouco a fazer e, como eu lhe disse na altura, quer dizer, a minha posição a priori é dizer que não estou disponível, porque não me estou para expor a uma coisa. Lá está, quer dizer, o que é que se pode fazer nesta altura? Nada, não é? Eu percebo Claro, o Ministério a querer travar de alguma forma, mas quer dizer, por a regulamentação, eu não estou mas, a ver forma. Existirão outros juristas aqui, certamente mais habilitados do que eu para tomar uma posição sobre isso, mas quer dizer, eu, com as pessoas que tenho falado, quer dizer, toda a gente me diz que basicamente é uma impossibilidade, ou seja, que através da regulamentação nós podemos realmente pôr mais alguns obstáculos, mas sempre no sentido de possibilitar, quer dizer, não é no sentido de impedir totalmente, como era aquilo que eu defendo e que defendi publicamente desde sempre. uhum. Quer dizer, os grandes travões que foram aqui colocados foram, quanto a mim, dois. Em primeiro lugar, a possibilidade de arrependimento também, e que foram colocados pelo Tribunal Constitucional, a possibilidade, como já disse, da mãe se arrepender até Sim, 20 dias após o nascimento, e sim. a segunda é a identificação obrigatória, mas isso em todos os casos que haja reprodução heteróloga, não é? A Uhum. identificação obrigatória dos dadores de óvulos ou de esperma, Sim, não é? sim. E, portanto, uh, e tem sido esse o debate na comunicação social, que isto é um fator que desincentiva a prática da maternidade de substituição em Portugal e, portanto, aquilo que se diz é que os casais que querem ter filhos por esta técnica têm que ir ao estrangeiro, que é sempre o velho argumento de que precisamos de ir ao estrangeiro para fazer os disparates todos, não é? Portanto, parece-me que Pois, a mas a regulamentação. verdade é que é assim, eu acho sempre graça essa coisa a dizer, mas porque é que uns podem, e por isso é que eu trouxe o exemplo do Cristiano Ronaldo, que era para ser provocatório. Que é assim, o Cristiano Ronaldo também consegue ter outras coisas que nós não conseguimos e que a maior parte das pessoas não consegue. Quer dizer, é a lei da vida, não é? E verdadeiramente, isto é assim em todas as circunstâncias, no acesso a cuidados de saúde. Há quem realmente consiga ir à privada e há quem realmente, infelizmente, tenha que penar, no Sistema Nacional de Saúde, que muitas vezes não funciona e não responde. Portanto, é assim que a vida funciona, não é? E, portanto, Claro, não é porque uns têm dinheiro, para, se quiserem realmente recorrerem à maternidade e à gestação de substituição fora, que isso é possível. Isto aqui é um exemplo muito engraçado, eu acho que é um exemplo muito paradigmático, do que é realmente este problema e do que é este problema não em países como os Estados Unidos, quer dizer, nem é os Estados Unidos, porque a maior parte dos estados nos Estados Unidos não permitem, mas é na Califórnia onde realmente isso é possível e, portanto, é tudo bem formalizado e há empresas realmente que há tratam disto de uma escritórios de forma. advogados especializados em Exatamente. contratos destes, Exatamente. onde Mas depois temos o outro lado, que é o lado dos países pobres, em que muitas vezes as senhoras recorrem a esta circunstância para fazer face a problemas, inclusive de própria sobrevivência. Isto é um caso que aconteceu na Tailândia e é um caso que abana e que eu acho que abana muito a estrutura, toda esta estrutura. E, portanto, esta senhora que aqui está foi gestante de substituição de um casal australiano. A senhora engravida de gêmeos, não tem acesso a cuidados médicos adequados, porque em nenhuma ecografia foi detectada nenhuma anomalia na criança. E quando as crianças nascem, uma das crianças tinha trissomia 21. E então o casal que estava presente no momento do nascimento resolveu levar a bebê, a menina que não tinha trissomia 21 e deixar o bebê com trissomia 21 entregue à gestante de substituição.
Claro que este caso, entretanto, foi investigado, apareceu em tudo que era jornais. Felizmente, houve um grupo de pessoas, ahm, que asseguraram o futuro da criança e pagaram realmente para a senhora poder, tomar conta desta criança e dos outros filhos que tinha. Só que, entretanto, na Austrália, descobre-se que o pai beneficiário, portanto, aquele que queria realmente ter as crianças, tinha condenações anteriores de pedofilia. E, portanto, isto leva a discussões profundas, que é verdadeiramente na mais ridícula das circunstâncias, nós temos a possibilidade de alguém que é pedófilo ter a possibilidade de recorrer a uma mãe destas que vive em circunstâncias terríveis e ter uma criança só para circunstâncias absolutamente inadmissíveis. E, portanto, isto foi um caso muito paradigmático, mas realmente leva e traz à colação, tal como é o caso da Finlândia que eu anteriormente referi, esta coisa e o perigo deste turismo bioético. Porque realmente as pessoas viajam e vão para aqui e vão para ali, mas muitas vezes esquecem-se, e eu tinha uma, quer dizer, tinha uma colega de ginásio que fez a mesma coisa. Portanto, ela era casada com uma pessoa muito mais nova e não podia ter filhos, e era absolutamente hilariante o facto de ela publicar em tudo que era redes sociais que aquela bebê, que ia para os Estados Unidos buscar a bebê, não sei o quê, não sei o que mais. E onde é que estão os direitos à privacidade daquela criança? Quer dizer, estes casos, ou o caso mais. Caso quando a lei foi aprovada, que havia aquela senhora que era mãe de uma senhora que não podia ter bebés e, portanto, que se oferecia para ser gestante de substituição, como uma senhora de 58 anos tivesse condições para ser gestante de substituição, mas isso obviamente era uma questão que certamente iria ser objeto de discussão, pelo obstetra que acompanhasse a gravidez, e portanto ele não tem, as pessoas com esta idade já não têm capacidade de ser gestantes. Mas, portanto, aparecia em todos os jornais portugueses, apareceu a fotografia da senhora e da filha a dizer que iam ser gestantes de substituição. Quer dizer, nós que vivemos loucos com o RGPD e com a privacidade das pessoas, colocamos estas pobres crianças numa circunstância de abuso daquilo que são os seus direitos fundamentais. Quer dizer, já não estou a falar dos direitos a nascer através destas técnicas, mas os seus direitos de privacidade e os direitos realmente de ter uma vida normal, porque obviamente se isto está, e todos nós sabemos, a partir do momento em que está nas redes sociais, nunca mais desaparece de lado nenhum. E portanto, obviamente que este segredo deixa de ser um segredo e passa a ser algo que é comum a todos nós. Olha, Eu acho que Sofia, este era o meu último slide e, portanto, agora obviamente entretanto, fico disponível para a discussão, mas que é o mais deixa-me só interessante. dizer mais uma coisa. Bem, esta mãe hum, dos gêmeos, uma das coisas que se soube é que ela tinha aceito ser barriga de aluguer porque tinha, os filhos passavam fome. Ela já tinha três filhos Sim, e fez aquela maternidade de substituição para ter dinheiro para dar de comer aos filhos, portanto, numa situação de miséria extrema. E por isso, sim. e por isso quer dizer, e por muitas outras razões, mas é um sinal de esperança. As Nações Unidas aprovaram, agora em outubro, um relatório um, muito interessante, que, que propõe erradicar a prática das barrigas de aluguer. Porquê? Porque a barriga de aluguer constitui uma forma de exploração e de violência contra as mulheres e as crianças. Portanto, é um relatório grande que fez uma análise em muitos países e, portanto, eu penso que o próprio governo português se calhar ainda não tomou atenção a isto, mas a Uhum. fundamentação é de uma Rem Al-Salem,
Uhum. é um nome assim, me parece Sim. árabe, e que no dia 9 de outubro, penso que 9 de outubro, foi aprovada nas Nações Unidas, Uhum. e portanto parece-me que também se debruçaram sobre as diferentes expressões que devem existir ou que existem para esta prática, mas no fundo a grande preocupação é que se acabe com isto. Também era clássico mesmo neste debate comparar a barriga de aluguer à exploração dos trabalhadores, numa perspectiva quase marxista, a Uhum. exploração das mulheres, tal como é a exploração dos trabalhadores pelos empregadores, portanto, há toda uma corrente nesse sentido. Portanto, se calhar Sim. a Ana Sofia é a pessoa certa para, quando lhe voltarem a telefonar do Ministério da Saúde, dizer: olha, os senhores vejam o que é que as Nações Unidas andam a aprovar e é melhor Sim. deixar a lei caducar. Pois. Não, é que os princípios estamos a falar dos princípios de Verona, não é? Sim, sim. Quer dizer, colocam aqui um conjunto de circunstâncias que importa, quanto mais não seja a identidade a conhecer os pais biológicos, não é? Que é uma coisa que nós não temos consagrada na nossa. Não temos consagrada, quer dizer, eu acho que ninguém tem consagrada, é uma coisa que depende da vontade dos pais, para já, não é? Quer dizer, os pais ou dizem ou não dizem, não é? Quer dizer. Obviamente, quer dizer, isto é o direito a conhecer a sua identidade ou o direito à vida em conflito com o direito à vida privada. Eu, francamente, acho que realmente a questão da identidade e a questão das crianças poderem conhecer só de si já é uma questão complicadíssima, não é? Até porque questões médicas, não é? Hoje, quando vamos ao médico, ele pergunta-nos as histórias da nossa hereditariedade, não é? Portanto, Sim, um ser que não sabe qual é a sua hereditariedade é logo um ser amputado à partida, não é? sim, sim. É uma minoridade que se atribui àquela criança também. Eu não sei o nome da jornalista, mas houve uma jornalista do New York Times que escreveu uma crónica interessantíssima da sua própria experiência. Ela tinha um filho e o filho teve um problema de saúde grave. E o filho teve internado vários meses, porque os médicos fizeram toda a história, achavam que aquilo era uma doença de foro genético, fizeram a história familiar, como se faz nas doenças genéticas, não é? Portanto, ver todos os descendentes, e não encontravam a doença em lado nenhum, e portanto não conseguiam fazer o diagnóstico. Até que o pai afetivo lhe confessou que realmente ela tinha sido objeto de procriação medicamente assistida com recurso a dador, o que se chama procriação medicamente assistida heteróloga. E, portanto, a doença vinha do dador. Ah, portanto, esta questão de não se saber, é como diz, quer dizer, é uma amputação e pode realmente colocar riscos, gravíssimos. Exatamente, porque cada vez mais temos doenças de foro genético e e a história familiar não estando completa, do ponto de vista, é muito difícil realmente muitas vezes chegar a um diagnóstico. Muito bem, vamos às perguntas. Eu pedi ao António Pinheiro Torres que agora orientasse esta parte das perguntas para a Ana Muito Sofia. bem, muito bem, obrigado, obrigado às duas. Eu, entretanto, desapareceu-me daqui o chat. Ah, não, está aqui. Já aqui está. Eu Vi. pedia que quem tivesse uma pergunta a fazer que pusesse o seu nome no chat para eu poder dizer o nome e a Maria desbloquear o acesso ao som. Só dizer que há aqui dois comentários no chat, um do Luís Silva, que é: há em tudo isto um pressuposto que considera errado, o de que existe um direito a ter filhos, o que objetualizaria ao filho, e o outro progenitor, ofendendo a dignidade de ser tratado sempre como um fim.
Quanto muito, existirá o direito a não ser impedido de ter filhos, contra os tiques totalitários, mas nunca o direito a ter filho. O filho não é um objeto a que se tem direito e depois acrescenta, sendo que o risco de incesto é potencial. Se se ocultar totalmente a história genética, não é impossível alguém casar-se com um irmão genético. E a Cláudia Borralho que diz, Rem Al-Salem, relatora das Nações Unidas para os Direitos das Mulheres, ela é impecável, mas andam a ver se conseguem correr com ela. Portanto, eu Pois. pedia que quem quisesse intervir, colocasse o seu nome aqui no chat. De qualquer das maneiras, já agora, enquanto colocam o nome, eu fui ao chat do GPT confirmar uma intuição que eu acho que vale a pena explorar. O Ronaldo nunca disse que tenha tido filhos por barrigas de aluguer. Nunca. E não há Não? qualquer declaração dele a dizer isso. E perguntado, mas como é que os seus filhos saberão a sua proveniência, ele diz, claro que direi aos meus filhos quando for a idade para isso. O que tanto pode ser, enfim, pudesse ser essa hipótese das barrigas de aluguer, como pode ser Sim, a hipótese que eu coloco há anos, que é, sim. enfim, como é normal, estes jogadores de futebol têm uma vida afetiva, pronto, assim, não é? Portanto, deve ter havido pelo menos duas vezes em que a coisa acabou por acontecer uma gravidez, e aquilo provavelmente que o Ronaldo faz é, acabou, eu tomo uma indemnização brutal, não se fala mais nisso e eu tomo os filhos. Portanto, eu acho que as pessoas ainda terão uma surpresa em relação ao Ronaldo. Não há qualquer, nunca, 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 nada do Ronaldo sobre a dizer que são filhos de, enfim, de barrigas de aluguer. A Raquel Mano diz: boa noite, chamo-me Raquel Mano. Eu só queria saber quantas crianças se sabe que nascem em média em Portugal por este sistema. Obrigada. Neste momento, nenhum, porque nós, apesar de termos uma lei aprovada pelo Parlamento, a lei não está regulamentada. Portanto, não estando regulamentada, não há possibilidade de se fazer gestação de substituição neste momento em Portugal. Já agora eu perguntava, Exatamente como a lei da eutanásia, está na mesma circunstância. Está aprovada no Parlamento, mas ainda não existe regulamentação. Mas, eu, mas a lei da eutanásia é diferente, porque a lei da eutanásia é uma inexistência jurídica, porque a partir do momento da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, que diz que destas declarações de inconstitucionalidade, em relação a pelo menos um ponto, cai o inteiro artigo da permissão da eutanásia. Portanto, são duas situações distintas. A lei da eutanásia é uma sim. inexistência e, aliás, pode-se ver um artigo da Teresa Violante no Público, em que ela, que era favorável à lei da eutanásia, diz a lei da eutanásia é uma inexistência jurídica. A lei da eutanásia Ok, não existe. Morreu. Morreu. ok. Não quer dizer que, enfim, não se vá tentar fazer renascer. Eu perguntava à Sim. Isilda, que está sem som, já agora alargar um bocadinho esta pergunta, que é quantas crianças nascem de procriação medicamente assistida em Portugal? Ah, pa, pa, pa. Você disse-me hoje. Eu hoje disse-lhe, eu acho que são 360, Não, 3.000. 3.600 crianças Exatamente. por ano, o que quer dizer que são 4%, 4% dos nascimentos em Portugal É são 4,4. 4,4% são por Uhum. técnicas de reprodução artificial. Uhum. Ainda assim. Mas quer dizer, são muito variadas, não é? Quer dizer, não tem comparação uma maternidade de substituição em termos éticos com Ai, não, de maneira nenhuma. nenhuma. Eu também gostava Ainda para mais porque hoje há motivos, e eu trabalho na CUF, portanto, obviamente, tenho muitas vezes esta discussão na CUF, que é hoje há forma de se fazer procriação medicamente assistida sem violar nenhum princípio da Igreja Católica. Porque hoje nós temos não só a possibilidade, ou seja, nós até há pouco tempo atrás, até há 3 anos atrás, surpreendentemente, conseguíamos criopreservar, e portanto o criopreservar é exatamente a lógica do gelado de gelo e do gelado de água. Ou seja, como baixávamos a temperatura muito rápida, conseguíamos criopreservar e manter viáveis, os espermatozoides e os embriões.
E viáveis, estamos a falar de viáveis. Eu lembro-me de há uns anos atrás que uma das minhas alunas de doutoramento era médica na maternidade Alfredo da Costa e que teve umas trigêmeas com um embrião criopreservado que tinha 10 anos. Os embriões tinham 10 anos e as bebés nasceram, as três bebés, trigêmeas, perfeitas. Também tinha tido uma circunstância oncológica, mas insistiu que queria fazer a transferência, fez a transferência e as três bebés nasceram ótimas. E, portanto, isto já se conseguia fazer com sucesso, quer no embrião, quer no espermatozoide. Mas não se conseguia fazer nos ovócitos. O óvulo é a maior célula que nós temos no corpo humano, e, portanto, nós mulheres, e tem uma quantidade de água muito, muito significativa. E, portanto, quando se tentava criopreservar, aquela água ficava na forma dos cristais de gelo que depois faziam com que o ovócito não fosse viável. E então, entretanto, descobriu-se uma nova técnica de preservação de ovócitos, que se chama vitrificação, que é uma congelação feita de uma forma diferente. E, portanto, hoje em dia é possível vitrificar ovócitos, e ter espermatozoides, criopreservados. Portanto, não é preciso realmente, hum, por si só, criar embriões sedentários, que, infelizmente, em Portugal perdem o projeto parental e o tempo em que eles são criopreservados é um tempo extremamente curto. Neste momento já foi um bocadinho aumentado, mas eu tive uma aluna de doutoramento que fez um grande inquérito e ela é da área, portanto faz procriação medicamente assistida, a professora Margarida Silvestre, fez um grande inquérito aos pais que recorreram à procriação medicamente assistida e o facto de terem embriões criopreservados é um incómodo moral, portanto eles sentem-se incomodados com aquela circunstância. Dois, achavam que o prazo realmente para eles tomarem uma decisão era muito curto. E três, uma circunstância muito interessante, que era não se importariam de dar aqueles embriões para a adoção, mas teria que ser uma adoção internacional. Não queriam que eles fossem adotados exatamente por esta questão de poderem eventualmente conhecer os irmãos ou casar-se com irmãos e não sei quê, mas muitos, e estamos a falar tipo 30%, preferia que eles fossem adotados internacionalmente que eles fossem destruídos. Muito obrigado. Eu gostava só de assinalar aqui a presença. Nós enviámos convites a diversos deputados de quem tínhamos o e-mail, sobretudo do PSD, do Chega e do CDS, enfim, eram aqueles e-mails que tínhamos maior conhecimento, e assinalar a presença do Sr. Deputado João Pedro Louro, que é presidente da JSD. E que entretanto agora não sei, desapareceu-me, mas esteve até aqui. Ah, estou aqui. Ah, Boa noite a todos e exatamente. obrigado pelo convite. Muito obrigado e apreciamos muito a tua presença. Muito, muito, muito obrigado. E agora temos uma pergunta do Miguel Silva que diz: casal com vontade de serem pais, mas mulher ficou sem útero, que recomenda? E temos uma outra pergunta do Luís Silva diz: conseguimos proibir a clonagem humana? Não será possível sonhar que se venha a proibir esta prática? E aproveito para perguntar, portanto, a primeira pergunta é as senhoras sem útero, segunda Uhum. pergunta, a proibição da prática da clonagem, portanto, Isilda e Ana, e aproveito para perguntar se em muitas destas práticas a Convenção de Oviedo não estará a ser desrespeitada, isto é, nos casos de discriminação genética, não é? Isto, portanto, as perguntas às oradoras, depois se o João Pedro Certo. quiser fazer uma pergunta, também está completamente à vontade, bem entendido. As senhoras que ficaram sem útero, é assim, neste momento e já foi conseguido com sucesso um transplante de útero, vamos ver como é que as coisas vão correr. Mas já foi conseguido com sucesso um transplante de útero. Também é possível, como diz a Cláudia a seguir, recorrer à adoção. E realmente é assim, eu faço parte de uma comissão de ética de uma, sei lá,
de uma instituição que se chama ProChild, que é a instituição que está a tratar das questões relativas à adoção, às famílias de acolhimento e tentar mudar a lei. E a verdade é que eu estou nesta comissão de ética aqui, pá, há 5 anos e não vejo ninguém realmente com vontade de mudar a lei. Eu acho que ontem ouvi no Observador ou na TSF que nós temos tipo 3.800 crianças elegíveis para adoção que não são adotadas. E a lei da adoção, eu conheço alguns casais que infelizmente, olha, tenho uma aluna de doutoramento minha que teve um problema e teve um cancro da mama, e que começou o processo de adoção e chegou para iniciar o processo de adoção e disseram que ela não podia iniciar o processo de adoção porque tinha um T1. E, portanto, enquanto tivesse um T1, não podia começar o processo de adoção. Lá tenho outra que é casada e que tem um marido com uma deficiência grave, que começaram o processo de adoção e já estão há anos e anos e anos à espera. E, portanto, realmente é surpreendente como é que há este desequilíbrio tão grande entre a proteção, ou teoricamente a potencial proteção, das crianças que ainda não nasceram e a desproteção total das crianças que já nasceram e que estão tão vulneráveis e frágeis e que muitas vezes basta ir lá levar um carrinho, os pais biológicos irem lá levar um carrinho no Natal para todo o processo da adoção voltar ao zero. E francamente isso é como o Luís diz, não há um direito a ter um filho, há direito a proteger um filho. Portanto, relativamente a esse assunto é o que eu tenho a acrescentar. Relativamente ao outro, deixem-me ver, já me perdi, como sempre. Tratava-se da De Convenção proibir a de clonagem. Rio Luís, e da quer dizer, clonagem. são coisas completamente distintas e diferentes, e também conseguimos proibir quase unanimemente a edição de genoma na linha reprodutiva, ou seja, a utilização das técnicas de edição genética, ou CRISPR-Cas9, etc., em embriões. Mas quer dizer, as consequências, para começar, é assim, a clonagem de seres humanos nunca foi possível, nem se antecipa que algum dia seja possível. E portanto, eu acho que apesar de tudo, são dimensões éticas um bocadinho distintas, quer dizer, as consequências de um bebê clonado, do nascimento de um bebê clonado por transferência nuclear, ou as consequências do nascimento de um bebê criado com edição de genoma, aliás, como aconteceu às gêmeas chinesas que um doido qualquer resolveu editar esses embriões que mais tarde nasceram duas gêmeas para evitar que as gêmeas fossem HIV positivo, o que é um disparate. Primeiro, porque o HIV hoje é uma doença crónica, não é uma doença fatal. Portanto, utilizar uma técnica desta natureza para uma doença destas é um disparate. E segundo, porque através da procriação medicamente assistida, através de uma técnica que se chama lavagem de espermatozoides, mesmo que exista HIV na parte masculina do casal, que era o caso destas duas crianças que nasceram, a lavagem de espermatozoides permite uma eficiência quase 90% na redução da transmissão do HIV. Portanto, acho que são casos, apesar de tudo, independentemente, obviamente, que não podemos criar aqui graus éticos de preocupação, mas apesar de tudo, eu acho que são casos distintos e são coisas que não podemos pôr na mesma circunstância. Mais alguma pergunta? Algum comentário que possa ser comentado? Ó Luís, nós que trabalhamos na ética, se não achamos que o sonho é sempre possível, estamos desempregados por certo. Portanto, eu acho que tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer é exatamente sonhar, que enquanto as coisas não estão fechadas é possível mudá-las, mas Mas, ah, mas, até onde é que essa possibilidade vai, não sei. oh, Ana Sofia, mas algumas coisas que são aprovadas no Parlamento entram em conflito com a Convenção de Oviedo, ou não? Em que aspecto?
quer dizer, a ideia que eu tenho é que existe uma convenção Sim, sim, de Oviedo. bienal, A Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina. exatamente, e Sim. nestes aspectos da procriação medicamente assistida, barrigas de aluguer, etc., não colide com a Não, 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 não. a questão dos A embriões. Convenção de Oviedo sobre estas questões tem um artigo sobre o embrião, que é um artigo obviamente bastante vago, não é? Porque obviamente para ser aceito e não tem nenhuma convenção, eles depois têm vários anexos à convenção, mas não têm nenhum sobre questões relacionadas com o início da vida, nem se pronunciam de forma explícita. Claro que há sempre, como o Luís referia, a questão da identidade, o direito a conhecer a sua identidade e etc. Mas só nesse aspecto, portanto, não particulariza estas questões mais específicas relacionadas com a ética no início da vida. Nem há não há nenhuma adenda à convenção, como existem para outras áreas relacionadas com estes assuntos. Uhum. Muito bem. Bom, se não houver mais perguntas, a Isilda está sem som. Não sei se é Maria que tem que lhe dar som. Está sem som, a Isilda. Não consegue colocá-lo? Espera aí, temos aqui do Carlos Costa Gomes, que agradece à Ana Sofia pela partilha deste tema complexo e que, como diz, e muito bem, não há solução jurídica válida, precisamente porque esta lei está ferida de juridicidade e de ética. A lei em nenhum momento alude aos verdadeiros interesses superiores e aos direitos da vida por nascer. Proteção da vida por nascer está completamente fora deste processo legislativo. E quando não consideramos o superior interesse da vida por nascer, como protegemos a vida dos mais frágeis e a sua maior fragilidade? Reticências. A questão dos embriões sedentários, em 2021, é uma informação importante, em 2021 os embriões É. sedentários eram 46.138. E depois o Luís Silva retoma o livro da Cubi, A Geração Abandonada, há 2 páginas com um diário de uma gestante de substituição que gera um filho de uma cunhada. Páginas muito interessantes. Uhum. Ah, Sessões. de facto, ah, nem tudo o que a técnica permite fazer é bom para o homem, não é? É daqui É. que nasce a bioética, é desta reflexão. E, e eu penso que, acima de tudo, esta prática da maternidade de substituição devia merecer uma revogação mesmo. É uma página negra na história da política portuguesa. Até por aquilo que o professor Costa Gomes acaba de escrever, com muita propriedade. A lei existe para proteger os mais fracos, não é? Para proteger os mais fortes. Claro. E quando olhamos para todos estes processos, acima de tudo, aquilo que percebemos é que são as mulheres pobres que se sujeitam a estas coisas, são as estudantes universitárias que vendem Os os óvulos. óvulos, sujeitando-se a estimulações ovárias brutais e que Deus sabe o quanto ficam destruídas graças a essas práticas para ir buscar 800 ou 1000 euros, mas que numa estudante universitária é importante. E a questão dos embriões sedentários que estão criopreservados, estes milhares que o professor Costa Gomes acaba de referir, dá para outro serão, não é para É. este. Dá para outro serão, porque é uma questão séria, muito séria, é uma questão que incomoda e, acima de tudo, que não tem solução ética, não é? Aliás, como também as barrigas de aluguer não têm. Portanto, o Sim. ideal seria declarar-se a própria lei, se calhar é preciso alguém com coragem e com
teve a Teresa Violante de escrever a dizer esta lei é impossível de ser regulamentada e é impossível de prosseguir e de ser mantida. Eu penso que a lei das barrigas de aluguer está nessas circunstâncias. Felizmente que temos um Tribunal Constitucional atento e que foi graças ao Tribunal Constitucional que se conseguiu realmente esta solução de travar um disparate que estava a ser feito em Portugal e a tornar, e que se fosse para a frente tornaria Portugal igual às Filipinas ou a qualquer um desses países muito pobres onde as mulheres são verdadeiramente exploradas e as crianças são objeto, enfim, de contratos celebrados em grandes escritórios de advogados. Eu sou advogada e, portanto, sei o que estou a dizer. Muito bem. Ana Sofia, muito obrigado. Agradeço a Nada. todos. E eu é que Penso agradeço a oportunidade. foi uma noite muito simpática, acho que todos aprendemos um bocadinho e ficámos um bocadinho inquietos também, que é para isso que também, enfim, vivemos. E até à próxima. Nós havemos de nos encontrar com o professor Costa Gomes, agora um dia destes vamos também fazer aqui uma outra iniciativa. Obrigada a todos. Se não nos virmos antes, desejamos um bom Advento e um bom Natal para aqueles que são católicos e para os que não são, também o vivem com certeza, porque nesta sociedade aproxima-se um tempo grande e um tempo bonito, onde o nascimento de um menino foi de facto uma luz para o mundo inteiro. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Deus, boa Obrigada. noite. Fiquem Boa bem. noite. Bom